Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão, estudantes e iniciantes de teologia? Estamos aí para mais uma aula, né? Vamos falar hoje sobre a santificação. Você que está acompanhando nossos estudos, né? Estamos na página 249, passamos da metade dos nossos estudos. E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui na internet, compartilhando conhecimento. Amém? Venha fazer parte aí da nossa família Point, se inscrevendo aqui. Isso, ativa o sininho da notificação para você receber as novidades, as dicas teológicas, as aulas. E você sabe, sempre eu tenho que pedir, né, para que você nos ajude compartilhando, né, os nossos vídeos nos grupinhos aí de WhatsApp, Facebook. Pedindo a você também que você não esqueça de dar seu like, de comentar para ajudar a engajar o canal, porque o YouTube entende que você fazendo isso, e o YouTube entende que o vídeo é importante, então ele mesmo começa a divulgar, né, os nossos vídeos, ok? E você também pode ser um apoiador do nosso canal, né? Deus tem colocado isso no seu coração, a gente sempre tem falado, se Deus tem colocado isso no teu coração, seja um apoiador. Aqui abaixo no link da descrição você pode entrar lá no Apoia-se, na plataforma, e pode ser um apoiador a partir de R$5, aquilo que o Senhor Jesus colocar no seu coração, valor de 5, 10 dentro das suas posses. E fazendo isso, você poderá, né, você estará fazendo parte, né, do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente troca dicas, né, dicas teológicas, a gente tem um abençoado o outro ali. E dentro em breve, né, quando nós alcançarmos a meta financeira que está lá no Apoia-se, você vai ver lá o valor, nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores. Perfeito? Claro, se o apoiador se mantiver ativo todos os meses, tá bom? Muito bem, vamos lá. Santificação. Natureza da santificação. Em estudo anterior, afirmamos que a chave do significado da doutrina da expiação encontrada no Novo Testamento acha-se no rito sacrificial do Antigo Testamento. Da mesma forma, chegaremos ao sentido da doutrina do Novo Testamento sobre a santificação pelo estudo do uso da palavra santo no Antigo Testamento. Primeiramente, observa-se que santificação, santidade e consagração são sinônimos, como o são santificados e santos. Santificar é a mesma coisa que tornar santo ou consagrar. A palavra santo tem os seguintes sentidos. Letra A significa separação. Santo é uma palavra que descreve a natureza divina. Seu significado primordial é separação. Portanto, a santidade representa aquilo que está em Deus, que o torna separado de tudo quanto seja terreno e humano, isto é, sua absoluta perfeição moral e sua majestade divina. Quando o santo deseja usar uma pessoa ou um objeto para seu serviço, ele passa essa pessoa, melhor, ele separa essa pessoa ou aquele objeto de seu uso comum, e em virtude dessa separação, a pessoa ou o objeto torna-se santo. Eu não sei se você foi católico como eu, né, antes de me converter, de fato, a Cristo, e a gente tem uma ideia no catolicismo que santo é somente aquela pessoa super especial, que foi padre, que foi uma freira, aquela pessoa religiosa que foi dedicada, que não casou, não teve filhos, viveu clausurado nos mosteiros ou não, mas dando a entender que somente uma pessoa assim, vocacionada ao sacerdócio, católico, né, somente se essas pessoas seriam ou teriam alcançado uma verdadeira santidade, né? A ideia de que as pessoas comuns possam vir a ser santos não é muito presente, não está muito comum, né, no imaginário popular católico. Mas quando nós nos voltamos para a palavra, nós vamos aprender que Deus nos chamou para a santificação, Deus nos chamou para sermos santos, sede santos, porque eu sou santo. E é interessante quando você vai estudar os atributos de Deus, você aprende que um dos atributos de Deus é a santidade. Deus é santo, certo? E quando se estuda-se os atributos divinos, nós aprendemos que existem os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis. E o que seriam os atributos comunicáveis? Os atributos comunicáveis trata-se daqueles atributos de Deus que o homem também compartilha
Por exemplo, um atributo de Deus. Deus é amor. É um atributo comunicável, porque o homem também pode amar. Claro, não é o mesmo amor igual ao de Deus, mas o homem também tem a possibilidade, consegue amar também, tanto a Deus quanto o próximo. Certo? Então é um atributo comunicável, a santidade. Deus é santo e o homem também pode ser santo. Sejam santos porque eu sou santo. É um atributo de Deus que o homem compartilha também, que é possível também exercer-se, ser exercido a santificação ou a santidade. Tá? Letra B. Ser santo tem esse sentido também de dedicação. Santificação inclui tanto a separação de quanto dedicação a alguma coisa. Até sublinhei isso aqui, vou repetir. Santificação inclui tanto a separação de alguma coisa quanto a dedicação a alguma coisa. Ou seja, nós somos separados, nós, né, pregadores pregam, você deve ter ouvido, somos separados do mundo, certo? Então, o santo, o cristão que é santo, chamado para viver em santificação e santidade, ele é separado do mundo. Ele é santo porque ele é separado. O termo grego é hagios, santo, e no hebraico é kadosh. Ok? E tem um sentido de dedicação, ou seja, o crente que é separado do mundo, ele é também ao mesmo tempo consagrado, dedicado a Deus, ao serviço do Senhor, a servir ao Senhor. E ele vai dizer que essa é a condição dos crentes quando são separados do pecado do mundo para passar a ser participantes da natureza divina e consagrados à comunhão e ao serviço de Deus por meio do mediador. Certo? A palavra santo é mais usada em conexão com o culto, quando se refere aos homens ou aos objetos. Ela expressa o pensamento de que esses são usados no serviço divino e dedicados a Deus no sentido especial de ser sua propriedade. Então é interessante isso, né? Por exemplo, quando nós vamos inaugurar uma igreja ou um templo, né? O primeiro culto de inauguração, a igreja enche, né? Aquele templo fica repleto de irmãos felizes e normalmente o pastor, o preletor, vai dentro da sua prédica, da sua mensagem, ele vai dizer que aquele lugar, a partir daquele momento, estava sendo dedicado, aquele templo estava sendo consagrado, dedicado ao culto ao Senhor. Aquele lugar é santo. Aquele lugar é santo, porque ali reúne os santos de Deus. Para quê? Para cultuar o Deus vivo. Então é legítimo dizermos que aquele lugar, aquele templo, aquele lugar dedicado ao culto a Deus é um lugar santo. Aquele templo, os tijolos, aquele prédio, sim, é um lugar santo. É legítimo dizer isso. Não é errado dizer isso. Isso está muito presente, né, no antigo Israel, quando as coisas eram dedicadas, consagradas ao serviço do Senhor, à adoração a Deus. Né? Israel é uma nação santa por ser dedicada ao serviço de Deus. Os levitas são santos por serem especialmente dedicados aos serviços do tabernáculo. O sábado e os dias de festa são santos, porque representam a dedicação a Deus ou a consagração do tempo dedicado ao Senhor. Então, no antigo Israel, na antiga aliança, tinha essa ideia também de terem os dias santos, os dias dedicados ao Senhor, né? O sábado principalmente, os dias das festas, enfim. Hoje na nova aliança, né? Como é que é isso? Né? A ideia que temos na nova aliança é de que todos os dias, obviamente, todos os dias devem ser dedicados, devem ser consagrados, temos que consagrar nossas vidas a Deus, todos os dias, né? Nós, desde os primórdios, nós cristãos, cultuamos ao Senhor os domingos, mas se um crente precisa trabalhar, um crente que é plantonista, um crente militar que trabalha por escala, se você precisa trabalhar no domingo, nós não consideramos que você está em pecado, como os adventistas consideram. Né? Para eles, se você trabalhar no sábado. Né? No caso, nós cultuamos geralmente, a maioria das igrejas se reúne nos domingos, por conta do costume mesmo. Nós não temos aquele dia, né, esse dia aqui, se eu, por exemplo, nós nos reunimos aos domingos, mas se você tiver que trabalhar no domingo, você está errado, está em pecado? Claro que não. Você precisa trabalhar, certo?
mas a ideia de que todos os dias são santos. Na Nova Aliança, a ideia é que todos os dias são consagrados a Deus. Claro, né? A maioria de nós estamos em casa aos domingos, a maioria dos cristãos, nem todos, mas a maioria. Então, desde os primórdios, nós cultuamos ao Senhor no domingo, mas não existe a ideia de que o domingo é essencial ao ponto de ser pecaminoso o crente não cultuar domingo. Se o crente cultuar outros dias, ele estaria em pecado. Nós não temos essa ideia, porque a ideia no Novo Testamento é de que todos os dias são santos, são separados para honrar o Senhor. Todos os dias nós podemos cultuar a Deus. Letra C, a ideia de santidade, santificação, tem a ideia de purificação. Ele diz mais aqui: embora o sentido primordial de santo seja separação para serviço, esse sentido inclui também a ideia de purificação. O caráter de Deus age sobre tudo o que lhe é devotado. Portanto, os homens consagrados a Ele participam de sua natureza. As coisas que lhes são dedicadas devem ser limpas. Limpeza é uma condição de santidade, mas não a santidade em si, que é primeiramente separação e dedicação. Sim, nós somos purificados, né? Somos purificados pelo sangue de Jesus, somos purificados, né, pelo poder do Espírito Santo em nós, pelo poder da sua palavra, que vai nos tornando puros, né, limpos diante do Senhor dia a dia, né? Diz mais, quando Deus escolhe e separa uma pessoa ou um objeto para seu serviço, Ele opera ou faz com que aquele objeto ou essa pessoa se tornem santos. Objetos inanimados foram consagrados pela unção do azeite, em Êxodo 40. A nação israelita foi santificada pelo sangue do sacrifício da aliança. Os sacerdotes foram santificados pelo representante de Deus. Moisés, que os lavou com água, ungiu-os com azeite e aspergiu-os com sangue de consagração. Quando você vai estudar, por exemplo, livro de Levíticos, de Êxodo, essa questão toda dos sacerdotes sendo separados por Deus, né? Sendo ungidos, lavando-se com água, ungindo com azeite, tem uma série de simbolismos, de significados espirituais, né? O lavar com água fala sobre a regeneração da palavra, ser ungido com azeite, a unção do Espírito de Deus sobre nós para servirmos a Deus. Os sacerdotes sendo aspergidos com o sangue da consagração, a ideia de que nós somos purificados, né? O sangue de Jesus nos purificou, fomos aspergidos com esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então, uma leitura, né, numa perspectiva tipológica do Antigo Testamento, né, vendo ali sombras e tipos, né, no Antigo Testamento em relação ao Novo. Quando você vai para o Antigo Testamento, principalmente o livro de Levíticos e Êxodo, Números, lendo assim, realmente você traz muitas lições espirituais, né? Ele diz mais, como os sacrifícios do Antigo Testamento eram tipos do sacrifício único de Cristo, assim as várias abluções e unções do sistema mosaico são tipos da verdadeira santificação que alcançamos pela obra de Cristo. Assim como Israel foi santificado pelo sangue da aliança, assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Deus santificou os filhos de Arão para o sacerdócio pela mediação de Moisés e pelo emprego de água, azeite e sangue. Deus Pai santifica os crentes para um sacerdócio espiritual, conforme 1 Pedro 2,5, pela mediação do Filho, por meio da palavra, do sangue e do Espírito. Ele cita aqui várias, você que não tem esse livro, eu sobrinho aqui, ele cita várias passagens, né? Você pode anotar com calma aí, parando o vídeo, todas essas referências aí. Certo? Então eu vou repetir. Deus Pai santifica os crentes para um sacerdócio espiritual pela mediação do Filho, por meio da palavra, por meio do sangue e por meio do Espírito Santo. Então, se te perguntarem o que é que santifica o crente? A palavra, o sangue e o Espírito Santo. Aleluia. Que maravilha, né? E somos santificados para um sacerdócio espiritual. Todo crente é seu entendimento protestante de que todo cristão é um sacerdote. Aquele entendimento que tínhamos quando éramos católicos, que somente o padre é o sacerdote, somente ele pode fazer a ponte entre o cristão e Deus, nós não entendemos desta maneira, que somente
o homem ali, apenas um homem pode ser a ponte entre Deus e o homem. Né? Essa ideia do Papa, né, chamado de sumo pontífice, né, traz isso. Né? Essa ideia de que ele seria o único, o homem que faz a ponte, que faz a ligação entre os homens e Deus. O Novo Testamento desconstrói essa noção equivocada, porque entendemos pela palavra, principalmente de Pedro, de que todo crente é sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, ok? Todo crente é um sacerdote, todos nós podemos nos aproximarmos de Deus, nós não dependemos do pastor para nos aproximarmos de Deus, nós podemos ter a nossa comunhão com o Senhor, nós podemos nos aproximar de Deus pela fé, por meio da oração, nós não dependemos de mediadores, ok? Claro, só espiritualmente, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus, eu digo mediadores humanos, né? Letra D, consagração. Então, santificação tem ideia também de consagração. Falei separação, dedicação, purificação, quarto, consagração. O sentido aqui é de viver uma vida santa e justa. Qual a diferença entre justiça e santidade? A justiça representa a vida regenerada com conformidade com a lei divina. Os filhos de Deus andam retamente. A santidade é a vida regenerada em conformidade com a natureza divina e dedicada ao serviço divino, o que pede a remoção de qualquer impureza que obstrua esse serviço. Aí ele vai citar 1 Pedro 1,15. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Olha, sejam santos em tudo que nós fizermos. Ou seja, o estilo de vida do cristão em tudo que nós fizermos. Momento de lazer, vamos tirar férias. O nosso lazer, nossas brincadeiras, nossa recreação com a nossa família precisa ser santa. Vou marcar um churrasco com os irmãos da igreja, com os amigos. Vamos estar almoçando ali juntos, nos divertindo, se batendo papo. Esse ajuntamento precisa ser santo. Precisa ser santo. Certa vez, uma pessoa chegou para mim e disse assim: o pastor estava num ambiente reunido com alguns crentes, alguns irmãos da nossa igreja. Olha só o que ela falou. E eu falei assim: vamos marcar tal, um almoço, dia tal, um churrasco de fazer. Aos irmãos, vamos sim. Aí ela disse: vamos chamar o pastor. Ela dizendo para mim, que disse para essas pessoas: vamos chamar o pastor Anderson. Aí uma pessoa falou assim: não, pastor não, só gente mesmo, então pastor não. Aí eu falei para essa irmã, qualquer ambiente que a pessoa vai dizer que o pastor não pode estar, por que será que o pastor não pode estar? Você deve desconfiar. Qualquer ambiente que você vai e que o irmão diz: não, pastor não pode vir não. O que vai ter aí? O que vai acontecer nesse ambiente? Esse ambiente é santo? Se o pastor não pode estar, será que também Deus não é convidado também para estar não? O Senhor não é convidado, o seu líder espiritual também não pode estar, então Deus também não pode estar também não. Então, tudo que nós fizermos, seja coisa mais simples, uma reunião, um almoço, uma recreação, uma viagem, um tirar férias, tudo precisa ser feito com devoção, tudo precisa ser santo, tudo que nós fizermos, certo? E demais, assim a santificação inclui a remoção de qualquer mancha ou sujeira que seja contrária à santidade da natureza divina. A verdade é que temos que nos purificar diariamente, né, irmãos? Todos os dias nós pecamos. Todos os dias, por mais que você lute contra o pecado, nós vamos cometer algum tipo de pecado, tanto voluntário ou involuntariamente. Então, a postura do cristão é de uma purificação diária para que seja removida de nós qualquer mancha. Precisamos nos purificar para que possamos ser um canal desobstruído. O pecado obstrui, né, a ação de Deus, o fluido do Espírito por nosso meio, através de nós, certo? Após a consagração de Israel, surge naturalmente a questão: como o povo santo deve viver? A fim de responder a essa pergunta, Deus deu-lhe o código de lei de santidade que se acha no livro de Levítico. Portanto, em consequência da sua consagração, seguiu-se a obrigação de viver uma vida santa. O mesmo se dá com o cristão. Aqueles que são declarados santos, conforme Hebreus 10:10, são exortados a seguir a santidade, conforme Hebreus 12:14. Aqueles que foram purificados, conforme 1 Coríntios 6:11, são exortados a purificar a si mesmos. Então,
Note bem, aqueles que são declarados santos são exortados a seguir em santidade. Lembra o que diz Hebreus 12, 14? O autor da Epístola aos Hebreus vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? O autor da Epístola entende que era necessário vivermos bem com as pessoas, manter um bom relacionamento com as pessoas, não viver em guerra, né? Em atrito, em tretas aí. Era necessário procurar a boa convivência com todo mundo, com os irmãos, com familiares, parentes, amigos. E ao mesmo tempo a santificação, certo? Então ele pontuou aqui duas coisas interessantes: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você é uma pessoa que busca santificação, mas está em treta com todo mundo, não adianta, tem que seguir a paz também. Se você é uma pessoa que procura estar bem com todo mundo, segue a paz, você é paz e amor, mas não busca santificação, está errado. Tem que buscar as duas coisas para que possa ver o Senhor. Serviço. A aliança representa o relacionamento entre Deus e os homens, em que Ele é o Deus deles e Ele seu povo, que faz deles um povo adorador. A palavra santo expressa esse relacionamento de aliança. Servir a Deus nesse relacionamento significa ser sacerdote. Por conseguinte, descreve-se Israel como nação santa e reino de sacerdotes, conforme Êxodo 19:6. Qualquer impureza que venha a desfigurar esse relacionamento precisa ser lavada com água ou com o sangue da purificação. Da mesma maneira, os crentes do Novo Testamento são santos, isto é, um povo consagrado, santo. Pelo sangue da aliança, tornaram-se sacerdócio real, nação santa, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 9 e 5. Então, no Antigo Testamento oferecíamos sacrifícios de animais, né? Os homens ofereciam, né? Sacrifícios de animais, você sabe. No Novo Testamento, Pedro vai dizer que os sacrifícios são espirituais, certo? O meu louvor, o meu serviço ao Senhor, né? A minha adoração, né? Meu sacrifício, meu sistema de adoração a Deus está no nível da espiritualidade, buscando a Deus, meditando, jejuando, orando, buscando a face do Senhor, né? Diz aqui, eles oferecem o sacrifício de louvor, Hebreus 13:15, e oferecem-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, a vida do crente é um sacrifício, é uma oferta agradável a Deus, uma oferta de adoração. A própria vida do crente, Romanos 12:1, né? Paulo muda toda a perspectiva, né? Se no Antigo Testamento o adorador oferecia animais para que fossem derramados o sangue daqueles animais, e muitos não se importavam em viver em santidade, achavam que somente oferecendo aqueles animais já estava tudo certo diante de Deus, cumpria aquela obrigação religiosa, e esqueciam de viver em santidade. Então Paulo vai trazer uma perspectiva correta. Olha, vocês precisam se oferecer como sacrifício vivo, vocês são a oferta, a vida de vocês precisa ser uma oferta santa ao Senhor, profunda, muito profunda. Diz mais aqui o autor: assim percebemos que o serviço é o elemento essencial da santificação ou santidade, pois é esse o único sentido em que os homens podem pertencer a Deus, ou seja, como seus adoradores que lhe prestam serviço. Paulo expressou perfeitamente esse aspecto da santidade quando disse sobre seu Senhor: do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Atos 27, 23. Santificação envolve ser possuído por Deus e servir a Ele. Vou até sublinhar essa palavra aqui. Vou repetir: santificação envolve ser possuído por Deus. Costumo dizer lá na igreja o seguinte, que existem dois tipos de crente: o crente que tem o Espírito Santo e o crente que é cheio do Espírito Santo. Tem diferença? Tem. Muita gente que na igreja, que frequenta a igreja, que foi regenerada, assim, se converteu, mas ela não é cheia, não é fervorosa, você não vê ela transbordando, né? Tem o Espírito Santo, é salva, certo? E ela não é possessa do Espírito Santo. Interessante, né? Quem já trabalhou com libertação, se você está ouvindo esse vídeo aqui, já trabalhou com libertação, você sabe que existem pessoas que chegam na igreja cheias de demônios, mas ela ouve a palavra e ela é liberta, e não necessariamente ela caiu endemoniada, manifestada, cheia de demônios, com legiões. Ela foi liberta ali ouvindo a palavra e tal, e Deus entrou no coração dela. Os demônios tiveram que bater em retirada. Existem outras pessoas que são tão possessas
que elas colocam os pés dentro do santuário, já manifestam endemoniado. É só o pastor começar a orar, ela já cai endemoniada. Pois é, tão carregada, tão possessa. O diabo dominava totalmente sua alma, seu espírito, sua mente. São pessoas possessas pelo demônio. Pois é, assim como existem pessoas que são totalmente tomadas, possessas, corpo, alma, espírito, mente, pelos demônios, os crentes verdadeiros devem desejar ser totalmente possuídos por Deus, pelo Espírito Santo. Seu corpo, seu coração, sua mente deve ser totalmente tomado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Estou falando aqui, eu estou sentindo a presença de Deus, queridos. Santificação envolve ser possuído por Deus, que Ele possa te encher, que Ele possa nos encher para servirmos na unção do Espírito Santo, possamos ser purificados pelo sangue de Jesus, para sermos instrumentos nas mãos dele. Amém? O tempo da santificação. Pois é, 25 minutos de aula, vamos deixar para a próxima aula, vamos falar sobre o tempo da santificação, ele vai falar sobre a santificação posicional e instantânea, ok? Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira rica e abundante. Não esqueça de comentar, de compartilhar esse vídeo, né? Se torne nosso apoiador. Deus te abençoe rica e abundantemente.